Graça e paz, conectados com a palavra. Nem sei o que dizer. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, Paulo diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Expressão de Paulo nessa carta aos Romanos. Sobre esse assunto, eu trago aqui um comentário de Adam Clarke, que ele diz assim: que diremos, então, diante dessas coisas? Que conclusão devemos tirar das premissas desse texto? De tudo que já foi estabelecido nos capítulos anteriores da carta de Paulo aos Romanos, mas especialmente nos versículos anteriores, nesse capítulo 8, especialmente 28 a 30, ele fala a respeito disso. Então, a partir, tendo como base o que ele disse anteriormente, ele não diz esse do verso 31 que nós acabamos de ler aqui. Como se tivesse dito: que conforto podemos obter dessas doutrinas, de tantas coisas que ele fala nos capítulos anteriores, que eu recomendo que você leia, capítulo 27, capítulos 7 e 8 da carta de Paulo aos Romanos. Deus nos chamou a todos nós, a santidade é o amor para com Ele. Que esse amor para com Deus é o princípio de santidade. Podemos eventualmente ser perseguidos, desprezados, isso é verdade e acontece. Podemos mais ser talvez torturados. Mas como Deus nos chamou para amá-lo, essas coisas todas funcionam muito bem juntas e são uma forma de expressar, ou expressão de vida daqueles que amam a Deus. E como a sua aliança com Abraão, enquanto ele estava no seu estado gentil, mostra o seu gracioso propósito em relação a nós, gentios, a quem ele conheceu antes, que foram objetos da sua graciosa presciência, bem como os judeus, e que agora têm o máximo de prova de que éramos assim, enviando-nos o Evangelho e mostrando-nos que os israelitas fossem um santo sacerdócio para a nação real, não somos menos favorecidos do que eles. Como ele predestinou desde o início, determinado que devemos estar em conformidade com a imagem do seu Filho, que será o primogênito entre muitos irmãos, Deus já sabia disso desde o início, que hoje nós estaríamos aqui, inclusive, falando sobre esse assunto. O chefe de todos os judeus e gentios convertidos, e para nossa salvação final, ele nos chamou e nos convidou a crer em Jesus Cristo. Justificou aqueles que creem e glorificou altamente e honrou os que assim foram obedientes ao seu chamado. Ordenou com inúmeros dons e graças, e eles continuam a possuir a fé que opera por amor e vai construir esse corpo que é a sua igreja. Isso para glorificar o nome do Senhor. E vendo todas essas coisas dessa maneira, que conforto em nossas tribulações nós deveríamos extrair delas? Será que Deus é por nós? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que é infinitamente sábio, comprometeu-se a nos dirigir a nossa vida, a conduzir os nossos passos, a nos proteger. E aquele que é infinitamente bom, comprometeu-se a nos salvar de situações, além da salvação eterna, salvações de situações de perigo que nós nos encontramos. Então, que astúcia, que força, que malícia podem prevalecer contra a sabedoria, o poder e a bondade de Deus? Nenhuma força, nenhum poder. Portanto, estamos seguros, nós que amamos a Deus, e temos certeza que Deus nos ama. E não apenas não haverá qualquer dano, que seria um dano essencial pelas perseguições dos homens ímpios, mas também essas coisas trabalharão juntamente para o bem
aqueles que nos querem prejudicar não conseguirão fazer valer o seu intento, porque seja lá o que fizerem, tudo há de concorrer para o bem. E aí eu vou ao extremo e digo, ainda que tire a nossa vida, essa vida que nós vivemos hoje, aí estaremos por toda a eternidade na presença do Senhor. A nossa fé ninguém pode tirar. Nela nós devemos confiar sempre, até o final. Então, estejamos prontos a enfrentar o que houver. E ainda que muitas vezes chegamos numa situação em que dizemos, eu não sei nem o que dizer nessa situação. Confiamos em Deus e Deus há de nos proteger e guardar. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Oramos assim, ficamos assim orando a Deus, buscando a sua presença. Se você puder orar comigo, venha comigo em oração nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, muito obrigado, porque em situações de crise que nós muitas vezes nos enfrentamos, nós encontramos, nós ainda podemos assim ter certeza de que Tu estás ao nosso lado, Tu nos confortas, Tu nos consolas e dá-nos, ó Deus, cada vez mais força para que quando estamos numa situação de perplexidade, nós possamos ter então a certeza e a convicção de que contigo estamos seguros. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.